Se o mundo é contra a verdade, eu serei contra o mundo. Santo Atanásio, rogai por nós. Pois bem, começou 2023 e nós vamos analisar uma treta de 2022. Realmente, né, o vídeo passado foi muito tenso, traumatizante. Exatamente, traumatizante. Você perceber que aquela lá é a música, a música mais ouvida de 2022. Eu tentei, naquele vídeo, fazer uma narrativa, né, tentar dar uma congruência ao vídeo, né, e você vê que talvez, né, seja isso que ele queira dizer, etc. A coisa mais clara que tem lá é o Vapo, né? O Vapo é a coisa mais clara daquele vídeo e o próprio Vapo é uma linguagem muito, muito moderna, né? Então você tem que ir para o dicionário do Twitter para descobrir o que é o tal do Vapo, né? Mas permanecendo ainda em 2022, no final do ano teve uma briga entre dois youtubers, Nando Moura e Mamãe Falei. Como é que iniciou essa treta, né? Ela iniciou da seguinte maneira: saiu um vídeo lá, um corte, né? Parece que no canal Cortes do Mamãe Falei, saiu o vídeo dele lá, do Mamãe Falei dizendo que o Nando Moura não é amigo dele. Aí o Nando Moura foi lá e respondeu. A gente vai ver esse vídeo tal, e teve toda a briga, né? O que é análise 4D, né? Então aqui, né? 2D, 3D, né? 4D, nós vamos estar analisando a análise da análise. Eu vou deixar que ele se exponha, mas boa parte desse vídeo eu até vou ficar quieto, mas algumas considerações antes, né? O ambiente dos dois é o ambiente político, né? Então, Nando Moura vai falar Bolsonaro, bolsonaristas, etc. E assim, aqui no Contra o Mundo a gente não está interessado nessas picuinhas políticas, a gente está interessado em análises mais profundas. Então, o ponto aqui, esse vídeo não é um vídeo político. O que nós queremos fazer aqui é o seguinte: a gente quer pegar essa treta, que o fundo dela é um deslize do Mamãe Falei, um deslize moral do Mamãe Falei que se tornou escândalo, e tirar lições dele. Então, o que eles falam de política, ou deixam de falar de política, não interessa para esse vídeo, né? Então, é indiferente. Mas falo isso porque eles vão tocar nesses assuntos, Nando Moura principalmente, que aqui é o react do Nando Moura. E não dizer, então agora o Contra o Mundo tá tomando posição política anti-bolsonarista, ou pró-Lula, ou anti-Lula. Não é isso. É todo mundo mundano. Lula, Bolsonaro e tal. Vamos deixar tudo claro, é todo mundo mundano aqui, todo mundo é objeto de crítica aqui nesse programa. Mas não é esse o ponto. Ao final desse vídeo, né, nós vamos fazer uma reflexão do tipo: a minha falecida avó, ela tinha uma frase que é muito interessante para esse contexto, né? Ela diz assim: dessa briga eu só quero a minha parte em dinheiro, né? Então, se você me perguntar, Augusto, você tá do lado do Mamãe Falei, do Nando Moura e tal, a questão é a seguinte: dessa briga, né, eu só quero a minha parte em dinheiro. E qual que é a minha parte em dinheiro aqui? Tirar lições espirituais do que causou essa treta. E o que causou essa treta foi aquela viagem do Mamãe Falei para a Ucrânia. Quem não sabe, né, ele foi para a Ucrânia. E aí ele pegou num grupo deles lá de motocross, futebol e tal, e mandou uma mensagem assim, cara, uma mensagem do nível da música que a gente analisou passada, de Vapo Vapo lá com as ucranianas, entendeu? E então ele começou a guerra da Ucrânia, ele foi lá, né, para fazer um negócio, vazou o áudio dele, né, dizendo que, nossa, aqui só tem mulherada bonita, tal, aquela coisa bem mundana e pagã, né? E ele era deputado estadual na época, foi cassado, né? E aí é isso, tipo, ele foi
num podcast, aquele corte do Mamãe Falei que eu falei inicialmente foi o seguinte. Ele foi no podcast e o cara perguntou assim, depois do episódio dos áudios vazados, né? Como é que tá a tua relação com o Nando Moura? A Mamãe Falei falou, não, mas ele é muito meu amigo, ele me criticou muito duramente e tal. Esse é o contexto da treta dos dois, ou seja, é um contexto em que, tipo assim, vamos lá, qual que é a causa de tudo isso? A causa de tudo isso é um erro grotesco do Mamãe Falei, né, que é aquela coisa que Nosso Senhor falou, né, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se ele falou aquilo para um grupo de amigos dele, o coração dele estava cheio do quê? De luxúria. Né? O Nando Moura, veja, o Nando Moura nem é católico, mas na questão matrimonial, ele tem uma visão que é a católica, ou seja, você tem que casar com uma mulher sábia, que edifica o lar e tal. Ele fez vídeos falando sobre isso, né? E ele é contra a putaria, por exemplo. Né? Então, há um conflito, digamos, de valores aí que resultou nessa treta. Então veja, a causa o que é? É a putanice do Mamãe Falei, que se antes era discreta, né, depois do vídeo da Ucrânia, por causa do vazamento de um áudio, né, se tornou explícita. Né? A partir do momento que se tornou explícito, né, ele foi alvo de críticas, perdeu inclusive o mandato por causa disso. Né? Um adendo importante sobre isso. Né? Num dos trechos do vídeo, o Mamãe Falei vai falar o seguinte. A reação que foi contra mim foi desproporcional. Né? O erro que eu cometi foi desproporcional àquilo que eu sofri e tal. Ele não acha que merecia perder o mandato. Na minha humilde opinião, esse aqui é o programa Contra o Mundo, né? Deveria ter perdido o mandato, sim. Política é uma... O próprio Papa Francisco fala, né? Que a política é um meio nobre de exercer a caridade. Putanheiro, o lugar de putanheiro não é na política. É no cabaré, né, como diz meu amigo Luiz Otário. Não é. Aí ele diz, não, mas teve um cara lá que realmente tocou no seio de uma mulher lá também, foi outro escândalo lá na Assembleia de São Paulo, que tocou no seio, e ele não foi caçado e tal. E ele diz assim, e eu fui, e tal. Então ele tenta se vitimizar nesse episódio, alegando o seguinte, tipo, ele não foi caçado. Então a questão não é o que se fez, foi quem fez. Sim, em termos práticos, verdade. Mas em termos morais, os dois, então, mereciam perder o mandato e está resolvido, né? Qualquer objeção aí que se possa fazer. Então eu, por exemplo, né, já iniciando esse vídeo, de maneira honesta, disse assim, acho que a Mamãe Falei foi caçado e foi caçado justamente. E se aquele outro deputado lá que fez uma coisa até pior, porque ele fez com ações mesmo, não foi um áudio, né? Foi ações mesmo, deveria ter sido caçado também. Se não foi, né, grande injustiça. Então teve justiça com a Mamãe Falei de ter sido caçado e teve injustiça com aquele deputado lá que não foi caçado. Né, e assim a gente não passa pano para ninguém. Né, até porque esse programa é contra o mundo, nós não vamos passar pano para mundano aqui. Né. Pois bem, então vamos ver a análise do vídeo. Né. Tem dois trechos aqui que são os corações da treta, da onde a gente pode tirar algumas lições espirituais, até que vai ajudar a gente a guiar a nossa própria vida. Né? Então, vamos para o vídeo. Então, vamos lá. Vamos ver o vídeo. Nós vamos ver dois trechos dele. E num, né, o Mamãe vai falar, vou dizer o que eu penso. Vai ter a resposta do Nando Moura. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse vídeo. Porque o que nós vamos comentar a respeito desse vídeo vai ser importante para o coração do vídeo, que vai ser na segunda parte dessa treta. Né? O vídeo aqui, o Nando Moura fez um vídeo de mais de 1 hora, então só vamos pegar o aspecto mais importante que nos interessa. Esse vídeo não fique tão longo, mas eu vou dar uma desabafada aqui. Desabafando como eu penso, né, em relação a como se corrigir comigo, beleza? Sempre que eu penso na galera da nossa turma, da nossa trincheira, assim, eu sempre penso assim, eu tenho algo bom para falar dessa pessoa, então eu não falo. Ou eu tenho algo ruim, ou não tenho algo bom para falar dessa pessoa, ou eu vou ficar quieto. O bolsonarista pensa assim também. O gado bolsonarista de merda pensa todo assim também. É isso. Se você está dizendo que nós temos dois
adversários, canalhas, cínicos de merda gigantescos, estão nos esmagando. O que nós precisamos ser? Diferente dos nossos adversários, canalhas, cínicos de merda. O que tu fez, Arthur, e essa ficha parece não ter caído na tua cabeça, não foi algo particular teu. Foi algo que envolveu a todas as pessoas. E todas as pessoas que se comunicam e que dão a sua opinião publicamente têm que se posicionar publicamente também a respeito do ocorrido. E qual foi a minha opinião a respeito do ocorrido? Uma grande merda. Uma grande bosta. Para a tua vida também. Para se livrar desses sentimentos de adolescente de bosta que corroem o homem desde que o puto corno do Adão decidiu comer uma maçã. Quer você entenda alegoricamente, quer você entenda metaforicamente, quer você entenda da hermenêutica que você quiser, quer você seja ateu, sempre tem uma merda de uma maçã pro filho da puta querer comer. E no teu caso, a maçã estava onde? Estava num país que estava sofrendo o maior abuso internacional já visto, né, pelo mundo inteiro. E você, num acesso de adolescentice absurda, decide mandar áudio desse para aqueles que esses aí você considera seu amigo do grupo de motocross, do grupo da putaria. Isso desse jeito. Pois bem, galera, esse foi a primeira parte do vídeo, né? Então, algumas considerações. Não é propriamente isso que eu quero falar nesse vídeo, mas aqui já tem uma coisa muito importante, né? O Mamãe Falei, como disse pro Nando Moura, que ele se sentiu chateado porque o Nando Moura, ele criticou ele por causa do episódio lá da viagem da Ucrânia. E aí é que tá. Como é que funciona esse negócio do pecado dos outros, né? Antes disso, o Nando Moura, nesse trecho que ele responde, Mamãe Falei, eu acho que ele se equivoca numa questão que é a seguinte. O Mamãe Falei, ele não é que o Mamãe Falei, ele... essa adolescência e tal... Não é propriamente isso, né? Tipo assim, que ele comentou, né, seus desejos pecaminosos no grupo de... A causa é anterior, né? A causa é o vício da luxúria, né, que Mamãe Falei tem. Então, tipo assim, ele tem um problema, né? Isso é típico do sexo livre, né? E da luxúria. Quem estuda sobre esse vício espiritual sabe disso, né? Então, tipo assim, não foi... O Mamãe Falei mandar o áudio pro grupo lá dele de motocross, não... Tipo assim, tá, foi um erro porque vazou e tal. Foi! A questão não é essa. A questão é anterior. Por que ele mandou esse grupo? É porque ele tem um vício espiritual, um vício capital, chamado luxúria. Esse é o problema. E aí que tá. E aí o Mamãe Falei chegou e falou o seguinte: pô, mas daí o pessoal que tá do meu lado, político, né, me criticou. Sendo que a gente tem inimigos, como o PT e tal. E o Nando Moura vai responder assim: pô, mas eu não sou gado, bolsonarista, etc. Sem rotular ninguém aqui, a questão é a seguinte: existe um vício de pensamento que se chama tribalismo. Então, quando você pensa do ponto de vista tribalista, é isso. Quem é da minha tribo, eu vou passar pano sempre, vou defender sempre, não interessa o que ele faz. E se o cara é inimigo da minha tribo, mesmo que ele faça um bem, eu sempre vou dizer que o que está movendo ele é algo mal. Esse é o pensamento tribalista. Ou seja, o meu lado está sempre certo, o outro lado está sempre errado. Mário Ferreira dos Santos diz que esse é uma característica típica, né, do que ele chama de barbarismo vertical. Ou seja, quando o barbarismo, não a nobreza de espírito, mas o barbarismo invade a cultura, ou seja, invade a alma das pessoas. Então é nós contra eles, né, tribo contra tribo.
Então, o Mamãe Falei disse que ficou chateado porque o Nando Moura não entrou nesse tipo de pensamento tribal. E esse tipo de pensamento tribal não tem que entrar mesmo, gente. O que é certo é certo. Faça o meu amigo, faça meu inimigo. O que é errado. Faça meu amigo, faça meu inimigo. São Francisco de Sales vai dizer, né, que é difícil ser justo por causa disso, porque o tribalismo vem de uma tendência natural nossa de aliviar a barra para quem é nosso amigo e forçar a barra para quem é nosso inimigo. Só que para a gente ser justo mesmo, né, a gente tem que meio que abstrair isso e julgar a coisa da maneira mais fria que tem. Então, se a gente for julgar de maneira fria, realmente ele cometeu um erro muito grande, né, e pagou o preço por causa disso, certo? Pois bem, outro aspecto dessa primeira parte do vídeo, para linkar com a próxima parte, é a seguinte. Quando a gente conhece um pecado privado de alguém, não pede a prudência, pede o zelo que a gente não espalhe ele. Porque um bem que nós temos para nós é a nossa reputação. Então, quando eu vou lá e conheço o pecado de alguém e espalho ele, com o objetivo de ferrar aquela pessoa, né? Às vezes existem certos casos que até você tem que espalhar, tal, é quando vai prejudicar, né? Quando é muito grave, vai prejudicar os outros. Mas assim, de maneira geral, o caso do Mamãe Falei. Pô, ele me mandou esse áudio. Eu posso ferrar com ele. Tá correto eu ferrar com ele? Aí é que tá, não tá correto ferrar com ele. Ele te mandou de maneira privada e tal. Você pode chegar e dizer, criticá-lo, né, pessoalmente. Dizer assim, ó, você está errado por causa disso, daquilo. Mas, pô, espalhar pro público, isso está errado. Então, a pessoa do grupo do WhatsApp que espalhou o áudio do Mamãe Falei, agiu errado. Esse é um ponto. Agiu errado. Agiu errado o Mamãe Falei e agiu errado a pessoa que pegou um pecado particular e tornou público. Isso não se pode fazer. De maneira geral, isso não se pode fazer. Só em casos muito específicos, muito especiais. Pois bem. Porém, a pessoa fez. E aí o que aconteceu com o pecado? Ele se tornou público. Quando um pecado de alguém se torna público, é o que se diz que se chama escândalo. Ou seja, o mau exemplo de alguém incentiva os outros a pecar. Isso é escândalo. A partir do momento que se tornou público, aí o Nando Moura tem razão. Pô, é público? Você pode responder publicamente. Se tornou... mas se tornou público por causa do erro do outro. Mas se tornou público. Então, como eu tenho relação com você, eu tenho que me posicionar. E até é um dever se posicionar em relação àquilo que aconteceu. Por quê? Porque a partir do momento de um escândalo, você tem que... Como é que você rebate um escândalo? Com a verdade. Você errou, você falhou. Acabou. Isso aí. Então, o Mamãe Falei, ele parece que ele confunde essas duas esferas. Né? O áudio dele se tornou público. E a partir do momento que se tornou público, ele se tornou objeto de crítica pública. E é isso. E ele vai ter que lidar com isso. E ele foi imprudente, né? De ter mandado um áudio de mulherengo, tipo putanheiro, para um grupo. Né, e pagou um preço alto por causa disso. Vai ter que lidar com isso. Se tornou público, pode ser criticado publicamente porque é um escândalo. Ou seja, para evitar que outras pessoas cometam o seu erro, que é um erro de luxúria, você tem que se posicionar. Só que o que o Nando não se posiciona, por exemplo, é como é que você resolve o problema do Mamãe Falei na raiz? É a castidade. Se o teu vício é a luxúria, o remédio é a castidade. Só que falar de castidade nos dias de hoje ninguém ouve, ninguém te leva a sério. Então, mas tem que ser casto. Porque o casto não olha as outras pessoas como um pedaço de carne. Ela olha para a alma das pessoas. E se ela vê, digamos, aquela música horrível que a gente viu lá, né? Que é vapo, 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 vi uma mulher lá vulgar passando pelo, né, a musa do calçadão. Você viu a musa do calçadão, você tem que sentir pena por ela. Por quê? Porque o fato dela ser a musa do calçadão e ela achar que isso é bom, né? A música diz isso, né? Ela diz, tesão não é crime. Né? Não sei se vocês lembram, vê o vídeo passado, ela diz, tesão não é crime. Meu amigo, que seja, tesão não é crime mais. O fato de você estar
negligenciando o aspecto da castidade, já demonstra uma falha de caráter. E nos dias de hoje de sexo livre, na sociedade pós-marcusiana, é impressionante, né, que ninguém fale da castidade. Todo mundo quer fazer o combate cultural, né, sem combater sexo livre. É uma coisa assim que eu fico perplexo, né, que o pessoal não perceba isso. Mas o problema do Mamãe Falei dele, do Mamãe Falei qual que é? Falta de castidade. É isso. O pecado dele se tornou público, portanto, pode-se sim comentar publicamente. Inclusive até é um dever comentar publicamente para evitar que o escândalo, né, que o mau exemplo dele, né, sirva de ocasião de pecado para as outras pessoas. Então é um dever e é uma caridade, a partir do momento que o pecado público de alguém vem exposto, você se posicionar a respeito disso. Certo? Vamos então agora para o segundo vídeo. Então vamos agora para o segundo vídeo. Inclusive esse é o mais importante, né? Se tem uma mensagem que eu queria falar, é sobre essa segunda parte do vídeo que vai ficar exposto, né, uma determinada fragilidade que pode nos servir de lição. Qual foi a minha postura? Eu poderia ter, sei lá, mentido, usar os meus. Eu não teria quem provasse que os alunos são. Eu tenho um monte de aplicativo aí de posso que você quiser, aí quando que você quiser. Eu poderia permitir. Mas você tá que nem aqueles caras que entram dentro do ônibus. Eu poderia estar aqui roubando, eu poderia estar matando, mas ter dinheiro. Que porra é essa, meu? Ah, eu não devo. Cara, eu fiz justamente o contrário. Fui dar pra caramba. Sou eu. Tô aqui. Pode descascar. Se fosse assim mesmo. Então, o Nando Moura vai cobrar uma coerência dessa, né? Mas você cometer uma falta, você admitir e tomar responsabilidade por ela, é o bom ato. Então, nesse sentido, mamãe falei, não, realmente, ele poderia ter mentido, fingido e tal, ele não fez. Nisso aí, ele agiu bem. Porém, veja, ele ficou chateado com o vídeo do Nando Moura, e nessa parte vai ser explicada por quê. E é isso que eu quero comentar. Essa é a parte mais sutil do negócio que eu quero comentar após a continuidade do vídeo. Vou falar, é isso aí, Nando. Valeu, cara. Valeu pelo negócio, tá tudo certo. Não é, cara. Simplesmente não é. E foi fogo, cara, o mundo desabou. Eu demorei para 16 horas, já sabia que tinha vazão do áudio, já sabia que ia dar ruim. Cheguei no Brasil, o mundo desabou. E assim, o que eu sofri por causa disso foi muito desproporcional em relação ao que eu fiz de fato. O tanto da punição, né, foi muito maior do que o fato em si. Beleza, cara, e vambora. E como eu me percebo? É isso mesmo. A questão é a seguinte, eu acho que foi merecido. Ele não foi desproporcional, eu acho que foi merecido, porque a putaria ataca diretamente o valor da família, e a família é a célula da sociedade. Tudo bem, na nossa sociedade mundana, como é, né, isso não é tão evidente, parece absurdo o que eu estou falando, mas o sexo livre ataca a família. Então tudo aquilo que vai contra a família é grave e merece punição grave. Como eu falei no início do vídeo, tinha que ser tu e o outro cara lá que apalpou o seio da outra deputada. Ambos, vapo, né, para usar a linguagem do xamã. Se você está do lado de dois adversários gigantescos, canalhas, que estão 24 horas assassinando a sua reputação e tu dá uma brecha dessa, hein? Acontece isso. Uma pessoa pública, não só política, qualquer tipo de pessoa pública tem que saber lidar com críticas. Foi isso que eu fiz. Não, vocês querem criticar, critica aí, então aí, sou eu mesmo mal, falei aquelas besteiras, errei, desculpa, e vocês querem criticar, critica aí. E todo mundo criticou. Então por que tá fazendo esse vídeo? Então por que estou tendo essa conversa com o meu público? Então Exatamente! Ah, pode criticar, mas se critica o cara reclama, então tem algo errado aí. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Por que eu estou fazendo react disso daqui? Inclusive aquela nossa turma aí, beleza, é da vida. É da vida, mas o negócio é o seguinte, é da vida, é da vida. Ou seja, que a gente cai, que a gente comete os nossos pecados e que às vezes até nosso pecado pode se tornar público,
É da vida. Porém, o culpado pelos nossos pecados somos nós mesmos. Então, é da vida, pero no mucho, né? Eu tive que se posicionar verdadeiro, gentil, falou, olha, eu tenho que fazer piada com você, porque beleza, mano, toda frase, tem que fazer mesmo, é o risco do grupo, tal, todo mundo, beleza. É do reino, cara. Não vou entrar no reino, eu já estou no reino. Você não sabe o que você faz, a gente não extrapolou isso no privado, ficou entre nós, a gente resolveu que tá tudo certo. Tudo certo. O que acontece, cara? Você fez uma analogia na época de trincheira, que eu gostei bastante, que é basicamente a gente estava ali na trincheira, eu peguei uma granada, enfiei na própria mim, foi ele para o final, na verdade. O que aconteceu logo em seguida? Amigos meus, verdadeiros, estavam me jogando uma mala, me levaram para o hospital. E acontece a parte daquilo, eu sou resiliente, sobrevivi. E os caras me ajudaram também. Isso Não sei se sobreviva. Todo vídeo eu falo isso aqui. No vídeo da segunda mesmo. Tá? Eu tô lá procurando as feridas ali, tirando uns pontinhos e tal. Nesse depois, só você fez isso, só você, cara. Nem os meus amigos fizeram isso. E se inimigo vai, beleza. Porque aí você vai bate de volta, ele a gente vai brigar. Mas aí você, cara, só você fez isso, você vai lá. Meses depois, do nada, vai um vídeo assim, cara, o ator, caraca, do nada você fez isso. Não, cara, mas diz pra mim, estes áudios dizem o quê? A verdade é que todos os vídeos que eu fiz a respeito de você, certo? Quando aconteceu os atos, foram muito lenientes. E eu vim sendo cobrado pelo meu próprio público, certo? Desde que você viajou, janeiro, fevereiro, março, abril. Da mesma forma que você vem aqui desabafar, eu desabafei a respeito dos seus áudios. Para minha audiência. Eu menti em algum momento? Não. Certo? Eu disse alguma coisa que eu não deveria ter dito? Não. Tudo ali é verdade. Quando você está publicamente dando a sua opinião, você é cobrado pela tua audiência a dar a sua opinião. Aquilo que tu fez não repercutiu em um mês só. Repercutiu em tudo aquilo que nós estávamos construindo todos os meses depois. Todos os meses depois. A canalice do Moro, a destruição da possibilidade de ter uma terceira via. Então, depois... Não, o negócio estava acontecendo. O que estava acontecendo no cenário político dizia respeito a um fato basilar que fez com que tudo se erodisse depois. Caralho, mas o Nando Moura tá falando, tu tá querendo que eu ache que nem bolsonarista, meu irmão? Era o meu público que estava cobrando, de repente, o meu público estava cobrando uma posição séria a respeito do que aconteceu. E aí você faz uma análise de consciência, eu fazendo análise de consciência, é mesmo, cara. Fui muito leniente, peguei muito de boa com a mamãe, falei quando isso estava acontecendo. Eu tenho que falar o que eu penso de verdade. E eu falei o que eu penso de verdade. E aí tu fica puto por causa disso? Essa... Deixa eu ver qual que é a possibilidade. Veja, gente, esse último trecho aí do Nando Moura, né? Tudo que eu falei foi verdade. Estava sendo cobrado pelo meu público. Tudo que eu falei era verdade. Por que tu tá puto? Porque eu deveria agir com aquela mentalidade tribalista, né? Não colocar essas palavras, né? Estou traduzindo os meus termos aqui e tal. E aqui se revela um detalhe que nós devemos levar para a nossa vida espiritual em relação aos nossos pecados, tá, gente? Alguns pecados que a gente comete, posso até dizer a maioria, fica privado. Eu fui lá, cometi pecado, caí, fui lá, me levantei.
né, como diz o mamãe falei aí, resilientes, me levantei, pedi perdão para Deus, fui no sacerdote, me confessei, pedi perdão a Deus, fui perdoado. Beleza, então isso significa que... O que isso significa? Fui perdoado. Eu me arrependi e fui perdoado. O que isso significa? Significa o seguinte: com Deus tu está resolvido. Agora, significa que com os homens você está resolvido? Esse é o ponto. Não. Porque quando o pecado ele se torna público, digamos que mamãe falei se converta, mamãe falei é ateu. Digamos que mamãe falei se converta, queira Deus que isso aconteça. Rezemos por essa intenção. Mamãe falei vai lá e se converta. Faça a catequese, vá lá para sua confissão geral, confesse tudo, confesse o áudio das ucranianas e pecados mais graves que provavelmente ele cometeu, tal. Confesse tudo, certo? O que isso significa? Significa que Deus perdoa ele e que se ele morrer nesse estado de graça, ele vai para o céu. Bom, e os homens? E os inimigos políticos dele? Né? E os, digamos, parceiros de combate ideológico dele que são cobrados pelo seu público para tomar uma posição. Isso significa que eles têm que negligenciar, ignorar que você não fez o que fez? Não, porque você se tornou causa de escândalo. A partir do momento que você se tornou causa de escândalo, você se tornou causa de crítica. E você vai ter que lidar com isso. Só que a sua tranquilidade, e é por isso que eu falei que você não está tranquilo, por isso que você se chateou com o vídeo do Nando Moura, por isso que as tuas próprias palavras, o Nando Moura mostrou que você se contradisse. Então por que você está fazendo esse vídeo? Beleza, a crítica faz parte e tal. Por que você se contradisse? Né? É porque você não tem essa tranquilidade que o católico deve ter. E agora eu falo pra você que tá vendo esse vídeo aí, né? A tranquilidade que nós temos que ter que é o seguinte: se o meu pecado se tornou público e eu sou cobrado por causa disso, eu tenho que aceitar essa abjeção, eu tenho que aceitar essa humilhação, certo? E ficar tranquilo, porque, tipo assim, Deus me perdoou e eu já saí dessa vida. Essa frase mesmo, eu já saí dessa vida, eu já usei. Porque é isso, quando você se converte e tal, daí você encontra um amigo do passado, esse amigo vai contando as merdas que você fez e tal, e realmente, eu fiz essas merdas. Eu não vou dizer que eu não fiz o que eu fiz. E o cara tá me relembrando das merdas que eu fiz. O que eu tenho que usar isso? Eu tenho que usar isso pra mostrar como eu sou humilde e sem Deus. Eu volto rapidamente a fazer aquelas merdas de novo. Rapidamente eu volto. Então, você vai lá, ouve, né, o cara falando, aquelas não sei o que. Você chega e fala, já saí dessa vida. Já saí dessa vida. Isso significa que eu não erro mais? Não é isso que significa. Mas é aquela coisa, se eu errar, esse meu erro se tornar público, eu tenho que pegar essa abjeção que vem de mim, que vem disso, desse erro que eu cometi, e usá-la para me tornar mais humilde. E a tranquilidade vai vir da onde? Vai vir de que Deus me perdoou. Beleza, se Deus me perdoou, tá tudo bem. Tá, você não me perdoou, você vai ficar usando isso pra ficar me difamando? Isso sim faz parte da vida. Né? Que os teus inimigos vão utilizar teus erros pra ficar te difamando até você morrer. Isso faz parte da vida. Realmente, isso faz parte da vida. Agora você pode ficar tranquilo, por quê? Porque Deus me perdoou e eu já saí, ou estou me esforçando pra sair dessa vida. Isso que é o importante. E esse é o detalhe de toda a treta, né? Que muitas vezes pode passar despercebido. Augusto, você é um palpiteiro, né? Não, eu estou tirando esse ensinamento de São Francisco de Sales, né? É de São Francisco de Sales, né, que eu busquei essa reflexão, né? E o exemplo do Mamãe Falei ilustra muitíssimo bem como a gente tem que fazer o contrário do que ele fez. Há mesmo faltas, ou pode traduzir por pecados, se quiser, há mesmo pecados cujo único mal é a abjeção. A humildade não existe que as cometamos de propósito, mas que não nos inquietemos depois de cometidas. Tais faltas são certas incivilidades, como é o caso do Mamãe Falei, inadvertências e outras semelhantes. Certamente que é a prudência ou a civilidade que as evitemos quanto está em nossas forças.
Mas, quando nos escapam, ou seja, quando a gente cai, é como diz, por que a gente cai, né? É aquilo lá que o Nando Moura falou, né? Comeu a maçã lá, né? Quer, entenda você alogoricamente ou não, né? É isso. Quando nos escapam, quer a humildade que as aceitemos em toda a sua abjeção. Ainda digo mais, se me deixei levar pela cólera ou por sensibilidade a proferir palavras picantes ou indecentes, que é o caso do Mamãe Falei, né, os áudios que vazaram, imediatamente me hei de repreender e procurar delas um vivo arrependimento e repará-las quanto possível. Mas, ao mesmo tempo, hei de aceitar resignadamente a abjeção que daí me poderá provir, que é o que está provendo no caso do Mamãe Falei. E se eu pudesse separar uma coisa da outra, se pudesse, né? Mas depois, né, aquela coisa, né? Não dá para chorar pelo leite derramado, né? Mas se pudesse separar uma coisa da outra, rejeitaria o pecado com indignação e conservaria a abjeção com humilde paciência no coração. São Francisco de Sales é fantástico, né? Então, qual que é o problema que eu acho do Mamãe Falei? Aqui eu vou dar minha opinião, né? Não tem como eu saber o coração dele, certo? Mas qual que é o que eu acho que é o problema do Mamãe Falei e tal? O Nando Moura percebeu a contradição dele, né? Pode me criticar, não tem problema, sou resiliente e tal. Mas assim, então por que tá fazendo esse vídeo, né? E tipo assim, qual que é, na minha opinião, o problema dele, né? Que advém disso? Ele realmente não está realmente arrependido, né? Uma coisa é o arrependimento, outra coisa é a lamentação. Isso é muito importante. Uma coisa é o arrependimento, outra coisa é a lamentação. Quando eu estou arrependido, o arrependimento traz consigo o propósito de emenda, ou seja, a luta contra aquele mal, aquela falta, aquele pecado em que eu estou viciado ou que eventualmente cometi. Isso é arrependimento. Agora, a lamentação é o seguinte: putz, o meu pecado, que devia ser privado, foi descoberto. Mas não é que eu estou arrependido do pecado. Eu estou arrependido dele ter sido descoberto. Então, quando Mamãe Falei cobra um pensamento tribalista em relação a ele, pô, você está do meu lado da trincheira, por que você está me criticando? Assim, meu amigo, os bons exemplos, os bons costumes, os 10 mandamentos, são mais importantes do que a sua reputação. Você foi causa de escândalo. O escândalo é algo público e, portanto, pode ser criticado publicamente. Esse era o propósito desse vídeo, chamar a atenção para vocês. Então, gente, concretamente, a lição é essa. Eu tenho muitos pecados. Você que está me ouvindo, que vai curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos fãs do Mamãe Falei e do Nando Moura, também tem muitos pecados. Nos confessemos dele. Busquemos sacerdote, nos confessemos dele. Deus nos perdoou. Essa é a causa, a razão da nossa paz. Que os homens fiquem, né, mostrando na nossa cara, olha o que você fez, que coisa feia e tal. O que você faz? Né? Humilde. O que é humilde paciência? Humildade, né, ela não se dissocia da verdade. Você aceita a verdade? Sim, eu cometi. E nesse aspecto o Mamãe Falei agiu certo. Ele disse, eu poderia mentir, mas ele agiu com a verdade. Nesse aspecto ele agiu certo, mas depois ele se perdeu. Mas, beleza, não, é verdade. Mas, segue um conselho de frase aí para você guardar quando necessário, né? Eu já saí dessa vida. Espero que vocês tenham gostado. Viva Cristo Rei!